Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que é 9/4/2026. 9/4/2026. 9/4/2026, mês de abril. Iremos começar quinta-feira. Iremos começar culto da tarde, né? Somente para vocês que são inscritos. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, vamos lá. Resumo do capítulo. O enorme zelo de Paulo pelos coríntios o move a fazer exatamente o que considera loucura. Ao vangloriar-se na apresentação de suas próprias credenciais, 11:1-6. Diferentemente dos superapóstolos que se vangloriavam em Corinto, Paulo não despojará os coríntios. Os que tentaram minar seu ministério em proveito próprio são falsos apóstolos, fraudulentos, travestidos de anjos de luz. VV 7:15. Paulo então volta a si mesmo e a sua própria glória. VV 16:21a. As credenciais de Paulo são impecáveis. A exemplo dos falsos profetas, também é hebreu. Já provara seu compromisso como servo de Cristo, através de sofrimento e provações. VV 21b-27. Da carga emocional decorrente de sua preocupação com todas as igrejas. VV 28-29. De fato, é nessa fraqueza que Paulo se sente mais confortável em se vangloriar, pelas razões que explicará no capítulo 12, VV 30-33. Versículo-chave 11-13. Você parece bom. Aplicação pessoal. Não julgue segundo as aparências, mas pela fidelidade de alguns anos no serviço de uma pessoa. Tá vendo? Confirmando a mesma coisa que eu sempre já falei. Igual vocês do outro lado que vivem julgando a aparência das pessoas. E vocês é mais errado do que os outros. Vocês são hipócritas. É uma hipocrisia que está no dia de hoje. Continuando. Conceitos-chave. Apóstolo. P635. Falso profeta. P462. Justiça. P739. Destaque. Por que confiar em Paulo? Os coríntios estavam certos ao admitir que era interessante estar atento a Paulo. Primeiramente, o zelo santo prova de seu amor. V2. Em segundo lugar, a tendência demonstrada pelos coríntios de se desviarem para ouvirem outros que pregavam um Jesus diferente do proclamado por Paulo. Terceiro, o fato de Paulo em nada ter sido inferior a esses super apóstolos que afastaram a igreja do seu pai fundador. V5. Estes 3 pontos permanecem sendo um bom teste quando alguém nos chama para mudarmos de liderança. Por isso que eu falo, não pode. Por que essa igreja quer separado? Agora vocês entenderam. Porque tem pessoas que pregam o nome de Jesus, um Jesus diferente, não é o Jesus daqui. É o que Jesus falou no Novo Testamento. Muitos virão em meu nome falando que sou eu e não é eu. E muitos vão falar meu nome, mas não é eu que estou na boca deles e nem delas. Entendeu, meus irmãos? Agora está escrito ali: assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se liga bem com teus cérebros. Se é que tem cérebro. Se não tiver cérebro, vai tratar esses cérebros. Porque não é o Pai e o Filho Espírito Santo que vai mudar seu cérebro, né? É você que vai procurar tratar esse cérebro. Presta bem atenção ali, ó. Em segundo lugar, a tendência demonstrada pelos coríntios de se desviarem para ouvirem outros que pregavam um Jesus diferente do proclamado por Paulo. Tá vendo? Um Jesus diferente. Aqui tá falando de igrejas que são seitas, igreja que tem heresia, igreja que eles são anátema, igreja que são pagão. Entendeu? Igreja que não dá dízimo e oferta, eles estão pregando um Jesus diferente, um Jesus que fala que não precisa de dízimo e oferta, e sendo que a palavra fala que precisa sim. Então, igreja que prega um Jesus diferente falando assim:
Ah, não, Jesus não precisa do seu dinheiro, não. É, não precisa não. E por que que ele manda que devolve para a igreja? Como é que eu vou falar que não precisa? Precisa sim, porque ele é o dono da prata e do ouro. E tudo, todo o dinheiro que cai na mão da gente é ele que está dando. Então a gente tem que devolver o que ele deu na mão da gente para ele de volta. Entendeu? Então toda pessoa que eu acabei de falar aqui, que são essas coisas que vocês acabaram de ouvir, não dê atenção para essas pessoas que são seitas, heresia, entendeu? Falsas igrejas, entendeu? Falsos apóstolos, falsos missionários, falsos obreiros, falsas obreiras, falso irmão, falsa irmã, falso amigo, falso amigo. Toma muito cuidado. Eu já falei que o Pai, que é Jeová, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor Espírito Santo, eles não falam do Pai e do Filho e do Espírito Santo na igreja deles. É difícil você ouvir falar isso. Eles não adoram a Trindade. Sai fora, gente. Vocês gostam de se enganar, vocês gostam de ir pro inferno, igual essas pessoas estão indo junto com eles. Tem gente que esquece que Satanás lá em cima, ele enganou os outros anjos para seguir ele. Pare de seguir falsos profetas, porque senão essa multidão igual vocês aí, vocês vão para o inferno. Vocês vão para o inferno junto com esse falso pastor, falsa missionária, falsa pastora, né? Falsa bispa, falso bispo. Toma muito cuidado. O falso amigo, falsa amiga, falso irmão, falsa irmã, não pode confiar. Ainda mais nos dias de hoje que tá pior, tá feia a coisa. Por isso que fala, por que confiar em Paulo? Porque Paulo prega o Jesus verdadeiro. Porque Jesus prega o Jesus que eu estou falando aqui. Um Jesus que tem Pai e um Jesus que tem o Espírito Santo que deu para nós. Quem é para nós? Só para quem crê, só para quem está dentro da igreja, só para os dizimistas e ofertantes, só para quem arrepende e vem à igreja, que receberá o Espírito Santo. Fora disso, não receberá. Então, por isso que a palavra fala ali, ó. Em segundo lugar, a tendência demonstrada pelos coríntios de se desviarem para ouvir outros que pregavam Jesus diferente do proclamado por Paulo. Tá vendo? É o que eu sempre já falei. Por isso que essa igreja aqui não é unida com igreja nenhuma. Porque tem pessoas nos dias de hoje que estão pregando um Jesus diferente, um Jesus de pecado. Não um Jesus libertador. Não um Jesus da verdade. Está pregando um Jesus do pecado, para facilitar o pecado da pessoa. Entendeu? Estão pregando que Jesus assim, ó, lá no céu você pode entrar com pecado, você vai entrar do mesmo jeito. É isso que é o Jesus diferente deles. Entendeu? Não é o Jesus verdadeiro que é o libertador. Continuando, ocultando a si mesmo. 11:7. Um estranho argumento arquitetado contra Paulo era de que, aparentemente, o apóstolo seria subvencionado pelos coríntios. O entendimento era de que, se fosse apóstolo, teria o direito de ser sustentado. Como não aceitava qualquer tipo de contribuição, não podia ser um apóstolo. Paulo responde com ironia: que pecado teria cometido por viver humildemente, conseguindo o sustento com seu próprio trabalho, para que pudesse se alimentar enquanto se empenhava em manter os coríntios afastados da idolatria. Transformação. 11, 13, 14. Satanás se aproximou de Eva, fingindo querer ajudá-la. Em verdade, não queria, porque se ele fosse franco sobre sua intenção de induzir o primeiro casal ao pecado, Eva o teria rejeitado imediatamente. É claro que Satanás se fez parecer justo. O que faria o verdadeiro crente se o inimigo deixasse transparecer suas verdadeiras e malignas intenções? Um apóstolo aceitaria a prisão, os açoites, o naufrágio, perigo e fome para ministrar aos outros. Na mesma medida, sofreria profundamente a cada revés experimentado pelos amados irmãos das igrejas que fundaram. Mais uma vez somos lembrados de como as pequeninas coisas estabelecidas pelos seres humanos refletem o que é verdadeiramente importante na vida. Como é importante que nós cristãos não nos deixemos atrair por essas ilusões, tá vendo? Tem muitas pessoas que adoram ilusões e se ferra e destruído como vocês do outro lado aí que adoram ilusões e por isso que suas vidas são destruídas. Vamos saber o que é essa ilustração aí. Ilustração.
ferramenta para o artesanato de couro. 11:7-10. Enquanto esteve em Corinto, Paulo garantiu seu próprio sustento trabalhando como coureiro. Esquenopós, Atos 18:3. O trabalho é difícil, exigente e pouco valorizado nessa cidade. Assim, Paulo humilhou-se aos olhos de muitos e forneceu munição aos seus críticos que perguntavam desdenhoso: um apóstolo deve fazer isso? Tá vendo, meus irmãos, minhas irmãs? E meus amigos e minhas amigas? É dessa forma que vocês estão conhecendo Paulo aqui. É só aqui que vocês conhecem a verdade. Outros lugares não vão ensinar vocês essa verdade. Porque a verdade só está aqui. Só está aqui na sede da Igreja Pentecostal, o ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, nação, Brasil. Só a verdade só está aqui nessa igreja. Vamos agradecer, soberano Jeová, ó Jesus Cristo, ó Espírito Santo, te agradecemos por este culto, nesta tarde. Abençoe somente os inscritos, somente os dizimistas, os ofertantes, todos estão ajudando nessa obra. Amém e amém, mais ninguém. Ainda nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, ministério, coleta, autoridade. Então toma muito cuidado, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, com pessoas que ficam pregando um Jesus diferente. Não é o Jesus verdadeiro que o pastor Simão Santo adora, entendeu? Sai fora desses aí que não adoram o Jesus verdadeiro daqui, entendeu? E porque o Jesus verdadeiro daqui, ele nasceu numa manjedoura de pobre. Ele não nasceu em manjedoura de rico. Ele se fez pobre para que nós fosse rico. Ele não nasceu rico para que nós fosse pobre. Entendeu? Ele se fez pobre para que nós ficássemos ricos. Ele não nasceu rico para nós nos tornar pobre. Entendeu agora? Então, essa é a diferença do Jesus que eu adoro. O Jesus daqui nasceu com os pobres, não nasceu com os ricos. Entendeu? É por isso que toma muito cuidado com falsos Jesus Cristo. O próprio Jesus, que é original, ele já falou: toma muito cuidado que nos últimos dias virão muitos em meu nome, dizendo que eu sou Jesus, dizendo que eu sou isso ou aquilo, dizendo que eu estou falando na boca deles. Eu não estou falando na boca de ninguém. Eu só falo na boca de quem é fiel, só de quem devolve os dízimos e ofertas, só de quem jejua, só de quem consagra, só de quem está dentro da igreja cultuando e não fora da igreja. Só quem é fiel verdadeiramente, que foge das bebidas, das drogas, das bebidas alcoólicas, das drogas, do adultério, da traição, do divórcio. Eu só habito com esses que nunca se divorciaram, que nunca adulteraram, que nunca erraram, né? Que nunca caiu na armadilha do inferno, que nunca caiu na armadilha do mundo, né? Que nunca foi falso, invejoso, olho grande, que nunca foi fofoqueiro, que nunca foi falador. Eu só falo na boca é desses que cultua de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, que cultua de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Eu só falo na boca é desses. Agora aqueles que não me buscam e que não se converte e que não muda de vida, eu não falo na boca desses nunca. Então toma muito cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. Entendeu? É só aqui que vocês fiquem espertos. Porque vocês são inscritos, eu não quero que vocês sejam enganados com igrejas que são sectas, heresias, anátemas e que não crê na Trindade. E que pregam um Jesus diferente. O Jesus deles lá aceita tudo, aceita pecado. Aquela igreja liberal aceita pecado, aceita tudo. Toma muito cuidado. Que vocês vão para o inferno junto com aquela multidão. Aquela multidão no céu não entra. Porque não vai entrar milhares de pessoas lá em cima. Só vai entrar escolhido. Até o próximo culto e o próximo vídeo. Grava bem e guarda bem essa palavra aí, ó. Por que confiar em Paulo? Guarda a palavra que eu estou pregando aqui, o que o pastor Simão Santo está ensinando, que as suas vidas vão mudar. Vocês vão ver que as suas vidas vão mudar. Até o próximo culto, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com força completa e com tudo. Até lá.